Ô Jorge, tem uma pergunta aqui do Alcimar, ele está perguntando que tem aparelhos, né, que fazem o que a gente chama hoje de sanitização do ambiente, ou Perfeito. seja, gerador de ozônio que fica ali naquela sala, naquele ambiente doméstico, até mesmo comercial, tem um aparelhinho de ozônio, banheiros tem muito disso, né? Logicamente que aquele aparelho que gera esse ozônio no ambiente, ele não tem essa função anti-inflamatória, né? Perfeito. Inclusive, na nossa clínica, algumas das salas de procedimento são sanitizadas via ozônio. Não tem. Ajuda muito, claro, na parte da prevenção, porém, a grande diferença, esse aparelho, ele retira o próprio oxigênio do ambiente onde se encontra o aparelho, joga para a máquina, faz o reverso ali e depois ele devolve para o ambiente em forma de ozônio. Ele degrada rapidamente, porém, como ele tem constante, né? Ele vai fazendo lá. A diferença, o aparelho da ozonoterapia, nós utilizamos o oxigênio medical, o médico, medicinal, ele é concentrado em 95,5% de oxigênio. É até interessante isso, porque a gente imita sempre a natureza, né? E todos já ouviram falar muito da camada de ozônio que está sendo destruída pelo calor. É o mesmo ozônio da camada e cabe assim lembrar, para quem não conhece, o ozônio, ele é um O3. Nós respiramos O2, nossa respiração fundamental são uma molécula do ar que a gente respira, do gás que a gente respira, é uma molécula de O2, ou seja, são 2 átomos de oxigênio nessa molécula. Já faz muito bem para nós todos. Nós precisamos desse oxigênio para, inclusive, oxigenar e levar todos esses embasamentos até a última das últimas células do nosso corpo. Então, eles são fundamentais para a nossa vida. E o ozônio vem a ser uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Então, o O2, quando ele é repartido na atmosfera, ele fica situado lá na parte de cima da atmosfera, na parte azul do céu ali, durante o dia que a gente vê. Nas descargas elétricas, essa descarga elétrica reparte esses 2 átomos de oxigênio que compõem o respirável e ficam em vez de um par, ficam 2 átomos livres, né? Então, a máquina que se utiliza na ozonoterapia é uma máquina pequena, onde ele dá uma descarga elétrica entre mais ou menos 15 e 17 mil volts, dependendo do aparelho. Naquele oxigênio medicinal que entra na máquina, é rápido, no momento que faz, e ele vai separando esses átomos do O2. Quando eles separam, ele fica O apenas, ele tem preferência não de se juntarem e formar O2 novamente, eles preferem juntar nos que já são pareados. Então, se você tem 2 átomos de O2 e no meio um átomo que repartiu, esses 2 átomos de oxigênio que se repartem, se juntam nas moléculas de O2 e faz ser O3. Então, ele é bem diferente. É o mesmo O3 que vai se respirar pela sanitização. A grande diferença é que esse oxigênio que a gente respira vai ter uma função mais limitada, porém importante, e o medicinal não, já é produzido para ter o seu efeito local. Para ficar fixo, né, para as pessoas entenderem bem em relação à última pergunta do aparelho que gera o ozônio no ambiente, ele não tem essa função de tratar a dor. Ele é tão pequeno, ele mata o vírus, ele mata a bactéria, né? Ele mata o fungo. Esse ozônio aí, pessoal, ele tem mais a função de sanitização mesmo. Tanto é que ele é usado, depois que apareceu a pandemia, como forma de esterilizar o ambiente. Isso tem que ser muito bem usado, isso tem que ser muito bem calibrado, porque existe um limite da própria respiração humana dentro de um ambiente fechado e com esse aparelho gerador de ozônio. Porque se você também tiver num ambiente fechado, né, professor, me corrija aqui, num ambiente fechado, onde tem muito ozônio, você vai ter outros problemas. Em vez de resolver, você vai ter outros problemas. O primeiro problema já é uma dor de cabeça, já é uma enxaqueca aí no caso, né? Já que a gente abordou esse assunto aqui, eu tenho certeza que o professor conhece esse assunto, acho até que serve como orientação, né? Porque com a pandemia
se vende bastante aparelho de ozônio, né? Eu vou colocar aqui agora, eu já estou com dor, já deixa eu ligar no máximo, né? Que sempre tem essa ideia, vou ligar no máximo que daí eu já vou curar até a minha dor nas costas. Tem que tomar cuidado, né, professor? Correto, bem colocado. É um aparelho de um espectro de ozonização bem baixo, interessantíssimo, claro, para sanitizar o ambiente, ou seja, de todos os tipos de... Até porque nessa situação que a gente vem vivendo, ainda estamos em pandemia, a gente não fala em pós-pandemia, estamos vivendo todos os cuidados, né? Deixar de pensar em outros problemas, né? Então, sempre foi necessário você ter um ambiente ventilado, livre de germes, de bactérias, né? Isso é muito importante. O hábito de lavar as mãos, esperamos que todos da saúde esperam que logo vai passar esse trem aí, essa onda, né? E que sirva de lição que todos devam lavar sempre as mãos, manter sempre o seu asseamento, né? A sua higienização. Agora, realmente, ele vai sanitizar, ele vai tornar o ar mais puro, para uma convivência melhor, mas ele não serve para nenhum tratamento. Não adianta a pessoa querer dormir ao lado da maquininha lá, e a forma é outra. O ozônio tem que ser introduzido no corpo da pessoa ou em volta do corpo, né, protegido ali. E também lembrando o que você disse, Fernando, o oxigênio, o ozônio em si, ele não é uma via que não se usa, é via oral, via respiratória. Então, para problemas respiratórios é usado de outra maneira, mas não se cheira o ozônio, né? Ele tem, para quem não conheceu ainda, ele tem um cheiro característico de cheiro de mato, né, quando chove, ou até do oceano ali, em determinado lugar. É um cheiro um pouco mais forte ali. Às vezes, durante a aplicação, um pouquinho vaza ali, o paciente sente, até a gente põe perto ali para ele sentir, mas ele não deve ser cheirado. Então, não existe ozônio, tratamento de ozônio. Por exemplo, alguns já me perguntaram, quem tem uma bronquite, não é legal fazer, então, inalação com água de ozônio? Não, o ozônio não deve ser respirado, inalado, porque é muito forte, né? É um átomo muito forte, uma molécula muito forte ali de oxigênio. Inclusive tem protocolos, né, quando você vai sanitizar um ambiente, ou às vezes um hospital, uma ala de um centro cirúrgico, um espaço que for, as pessoas saem do ambiente, né, passa o aparelho, fica lá um determinado tempo, mata, né, todos os vírus, bactérias ali, 99,9%, depois abre tudo e as pessoas entram. Então, devagar aí com esse andor aí.